Enquanto que na Terra os mortais sofrem por conta do aumento do preço do arroz, do óleo de cozinha e da carne, amargam o desemprego, o fechamento de pequenos negócios, o acúmulo de dívidas de aluguel, da conta de luz, de água, do condomínio. Aquele cara que era engenheiro, que depois virou Uber, agora vende comida congelada para se sobrar um pouco de comida na panela, poder dar para os seus filhos. Tudo isso em meio a uma pandemia onde centenas de milhares de pessoas morrem, a Amazônia derrete, enquanto o governo dá risada e faz piada, como se tivesse um churrasco depois do futebol de quinta-feira, só dos homens casados, que aproveitam o dia para encher a cara e falar de mulheres que eles não têm. Seria não apenas injusto, como equivocado dizer que 100% das pessoas estão fodidas no meio disso tudo. Tem gente que não apenas não desceu, mas como subiu, e subiu muito. Gente que antes da pandemia já era muito rica e que agora tá ainda mais. Tipo essa gente de gosto duvidoso que gastou mais de 500 mil reais para fazer um chá de revelação do sexo do seu bebê lá no Burj Khalifa, em Dubai. É foda, né? Ливанские патриоты провели вчера самую крупную операцию под кодовым названием «Сабра и Шатила» против израильских оккупантов на юге Ливана. Как указывают в местных информационных кругах, состоит прежде всего в том, что добиваться выполнения американо-израильского плана в отношении Ливана. O patrimônio dos bilionários brasileiros aumentou cerca de 177 bilhões durante a pandemia do coronavírus. 177 bilhões é tipo se você ganhasse 10 mil reais por dia, todo dia, sem nunca ter que gastar nada, e ainda assim precisaria trabalhar por 48 mil anos para juntar essa grana. 177 bilhões de reais só no Brasil, que estão no cofre de algum burguês e que não estão nas mãos de gente que precisava comprar arroz. Mas o caso mais emblemático é o de Jeff Bezos, o maior bilionário do mundo, que ficou 265 bilhões mais rico desde o começo do ano. O presidente da Amazon não só mantém o posto da pessoa mais rica do planeta com 877 bilhões de reais, como também foi a pessoa que mais enriqueceu desde o início do ano. Ele, que gosta de dizer que não queria ser lembrado como um bilionário, mas como um pai, um inventor, um empreendedor, talvez na próxima vida. O mundo acabando, e quanto mais as coisas parecem piorar, mais os super ricos ficam mais super ricos, como se de alguma forma o apocalipse fosse um negócio lucrativo. Essa situação toda me lembra uma frase do filósofo esloveno Slavoj Zizek, que diz que é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. Essa mesma frase é título do primeiro capítulo do livro Capitalist Realism, do escritor inglês Mark Fisher. Nesse livro, Mark Fisher fala de um conceito muito interessante que é o realismo capitalista. O realismo capitalista é essa ideia que paira no ar, essa lei não escrita, de que o capitalismo é a única forma possível de organização humana, de que seria algo como que biológico ou natural, que qualquer outra possibilidade não deve ser nem mais levada em consideração, já está resolvido. É assim mesmo que a gente vive. É da nossa natureza. É mais fácil acabar o mundo com uma guerra, um terremoto, um meteoro, uma pandemia, do que acabar com o capitalismo. Se você considerar que desde a queda do Muro de Berlim, em 1989, já se passaram 31 anos, ou seja, tem toda uma geração, gente com pelo menos 31 anos de idade, ou como eu com 40, que era criança no meio disso tudo, galera que já tem filho, faculdade, emprego, casa própria, se é que alguém hoje em dia tem casa própria, mas gente que viveu e cresceu em um mundo onde existe apenas uma possibilidade de ser sociedade. Ao longo do século passado, o mercado do pensamento de como se organizar como sociedade tinha pelo menos duas opções diferentes: o capitalismo e o socialismo. Se nem considerasse uma era certa ou outra errada, o ponto é que pelo menos você podia pensar que as coisas aqui no Brasil, por exemplo, são de um jeito, mas que existia uma outra forma. Não sei se ela é boa ou se é ruim, mas ela existia. Que as pessoas ou os países podiam escolher como iam viver. Hoje não. Hoje o mundo todo é um grande quintal do capitalismo. O mundo virou tipo o pátio do Chaves, onde tudo acontece ali dentro e parece não haver um mundo externo além daquilo. Talvez seja por isso que os episódios do Chaves onde eles vão para Acapulco ou no cinema, onde eles saem daquele ambiente fechado, sejam tão famosos. É o que o economista americano Francis Fukuyama chamou, logo depois da queda da União Soviética e do Muro de Berlim, de
o fim da história. O fim da história é uma teoria que, assim como outros filósofos já diziam antes dele, como Hegel e o próprio Marx, que considerando que o grande motor da história seria a luta de classes, o drama existente entre explorados e exploradores, chegando esse drama ao fim, chegaria também a própria história. Acabaram seus problemas. É tipo uma versão sociológica do céu cristão. Se Marx achou que isso aconteceria com a vitória do comunismo, Fukuyama diz que o fim da história chegou, na verdade, com a ascensão do liberalismo capitalista como única e definitiva forma de organização social no mundo. Quando os sonhos socialistas ruíram junto com aquele muro, já podíamos então acordar e parar de sonhar. Era justamente sobre isso o slogan político de Margaret Thatcher nos anos 80, "There is no alternative", não há alternativa ao liberalismo. É mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. Em grande parte, Fukuyama acertou. A história parece realmente ter acabado. A impressão que nós estamos vivendo é um gradual cancelamento do futuro. Pense na música, por exemplo. Como que era a música dos anos 50? E a música dos anos 60? Como que era a música dos anos 70? E nos anos 80? E depois, nos anos 90? Mas e depois? O que aconteceu? Como que era a música dos anos 2010, 2020? O que lhe vem à mente? Passamos a viver em um mundo de repetições, de revivals de épocas passadas. Toda nova música passou a ser a música de um momento já antes vivido, mas vivido agora, revisitado, sem muita coisa de novo. Nós paramos de pensar o futuro? Mas por quê? Pense nos filmes da nossa infância. De Volta para o Futuro, os Jetsons. Nossa perspectiva de futuro era otimista, carros voadores, máquinas que fariam trabalho por nós para que nós pudéssemos mais curtir a vida e a família do que trabalhar. Mas qual foi a realidade? As máquinas vieram, a profecia se cumpriu, mas elas não aliviaram a nossa vida. Pelo contrário, nos trouxeram ansiedade, estresse e uma relação interminável com o trabalho, já que você, agora, é obrigado a dormir com o celular do seu lado, para caso alguém lhe chame ou para acordar. E antes mesmo de você escovar seus dentes, sentir uma necessidade, uma ansiedade maluca de entrar no Twitter e ver qual foi a merda do dia que seu presidente falou. Cala a boca! O futuro e suas máquinas não nos trouxeram conforto, nos trouxeram angústia. Se antes os filmes do futuro eram imagens otimistas de uma vida melhor, hoje qualquer filme que fale sobre o futuro é uma visão assustadora de um mundo sem recursos, sem humanidade. Não sei se falo essa frase ainda, mas isso é muito Black Mirror. De certa forma, a necessidade de reviver o passado, dessa nostalgia, tem a ver com o medo do futuro. Uma banda como Daft Punk, por exemplo, que sempre representou a música futurista, uma ideia progressista da arte, da tecnologia, fez seu último disco soar como uma banda dos anos 70, exatamente como uma banda dos anos 70, ou ainda como uma banda futurista dos anos 70, para nos fazer voltar a um momento onde ainda pensar o futuro era algo emocionante, que nos empolgava. O último clipe da Lady Gaga, que é uma réplica perfeita de algum clipe futurista dos anos 80, quando ainda pensar o futuro era algo legal. Hoje, para pensarmos o futuro, precisamos voltar a algum passado, quando esse pensamento ainda era animador, quando esse pensamento mexia com a gente, quando pensar o futuro ainda aquecia o nosso coração, já que a perspectiva concreta, o que o presente nos mostra é que o futuro deve ser assustador. Não é de se admirar o sucesso de séries como Stranger Things ou Cobra Kai, mas sobre Cobra Kai teremos um episódio específico aqui no canal nos próximos dias. A ansiedade gerada pelas máquinas que o futuro nos trouxe, aliada à falta de tédio. Aliás, o tédio é uma arma poderosíssima para se criar o novo. É a partir do tédio que toda a criação surge, através da impaciência com o estabelecido, com o que se apresenta. Só não tem tédio os pobres de espírito, que estão conformados com o agora. As mídias sociais, os celulares, eles eliminam o tédio da nossa vida. 1 minuto de ansiedade e você já tem milhões de coisas novas para se entreter e parar de pensar, parar de criar. Tudo isso em um mundo que tem por princípio eliminar o prazer simbólico das nossas vidas. Tudo se resume a dinheiro. Você vale por quanto você ganha. E qualquer momento que você esteja fazendo algo que não esteja gerando dinheiro, que não esteja gerando lucro, é um tempo perdido. Quer dizer, você gosta de música? Então planeje sua carreira. Você gosta de cozinhar? Comece a vender. Você gosta de arte? Tem que ver como ganhar dinheiro com isso. Você gosta de fazer vídeos pro YouTube? Tem que monetizar, tem que pensar como um influencer. Como Marx e Engels observam no Manifesto Comunista,
O capital afogou o sagrado êxtase do fervor religioso, o entusiasmo cavalheiresco e o sentimentalismo pequeno-burguês nas águas geladas do cálculo egoísta. Fez da dignidade pessoal um simples valor de troca. Substituiu as numerosas liberdades tão afetuosamente conquistadas por uma liberdade única e impiedosa, a liberdade do comércio. Numa palavra, em lugar da exploração velada por ilusões religiosas e políticas, estabeleceu uma exploração aberta, descarada, direta e brutal. E mais uma vez, citando Mark Fisher, o capitalismo é o que resta quando as crenças desmoronam no nível da elaboração ritual ou simbólica, e tudo que sobra é o consumidor / espectador se arrastando pelas ruínas e relíquias da sua própria cultura. E o pior é que esse distanciamento que o capitalismo faz em relação às nossas crenças e paixões é, na verdade, considerado como que uma vantagem do sistema. A princípio, isso serviria para nos livrar das garras do fanatismo. Baixar as nossas expectativas seria um pequeno preço a se pagar para estar protegido do terror e do totalitarismo. Vivemos em contradição, como escreve Alain Boudiou. Um estado de coisas brutal, profundamente desigual, onde toda existência é avaliada apenas em termos de dinheiro, nos é apresentada como ideal. Para justificar seu conservadorismo, os partidários da ordem estabelecida não podem realmente chamá-la de ideal ou maravilhosa. Então, eles decidiram dizer que todo o resto é horrível. Claro, eles dizem, podemos não viver em uma condição de bondade perfeita, mas temos sorte de não vivermos em uma condição de maldade. Nossa democracia não é perfeita, mas é melhor do que as ditaduras sangrentas. O capitalismo é injusto, mas não é criminoso como o stalinismo. Deixamos milhões de africanos morrerem de AIDS, mas não fazemos declarações nacionalistas racistas como Milosevic. Matamos iraquianos com nossos aviões, mas não cortamos suas gargantas com facões, como em Ruanda e etc. A sensação aqui parece com a perspectiva deflacionária de uma pessoa com depressão, ao acreditar que qualquer estado positivo, qualquer esperança, qualquer mínima felicidade é uma ilusão perigosa. O futuro está cancelado. Estamos presos a um sistema que nos acorrenta ao passado e que suga nossas forças a ponto de não vermos mais um novo no horizonte. Nossos olhos estão grudados na timeline ansiosa do presente, revisitando constantemente o passado armazenado em nuvens infinitas, a um clique de distância. Quando pensamos em economia, a gente está falando de uma construção social, de uma forma de organização entre indivíduos que, assim como qualquer outra, não tem uma base natural, indiscutível. É apenas uma forma de se fazer, entre infinitas outras. Assim como as pessoas decidem como vão se casar, como vão criar os seus filhos, como vão acreditar em um Deus ou em outro, como vão se vestir, e todas essas decisões podem ser diferentes, como efetivamente já foram diferentes e como inevitavelmente um dia serão ainda mais diferentes, não passam de uma escolha entre muitas outras. O capitalismo não é uma resposta natural, como querem nos fazer acreditar, é só uma das opções, só uma escolha que privilegia uns e prejudica outros, um acordo que aceita que uns tenham bilhões e outros tenham nada. No fim das contas, por que aceitamos viver em um mundo onde existam bilionários? Quem sabe, no fim disso tudo, a crise e a pandemia sirva para nos acordar desse sonho coletivo chamado realismo capitalista. Se para vermos que antes do mundo acabar, podemos sim acabar ou mudar ou trocar o sistema que o rege homogeneamente. Quem sabe a crise nos traga força para voltarmos a construir um futuro, a religar as máquinas do motor da história para que a sociedade levante a cabeça de seus celulares e mude o sistema, antes que ele mesmo acabe com o nosso mundo. Quem sabe seja a hora de voltarmos a pensar no futuro como uma promessa animadora, onde depois disso tudo reconstruiremos as coisas a partir das ruínas e que seja um lugar muito melhor do que era antes, onde possamos voltar a sonhar, a trabalhar e sermos aquilo que nascemos para ser, seres pensantes e humanos, não máquinas com depressão a serviço do capitalismo. Muito
obrigado a você que assistiu esse vídeo. Se você gostou, deixe seu like, inscreva-se no canal, ative as notificações, deixe seus comentários aí embaixo. Eu respondo todos os comentários, faço questão de trocar ideia com todo mundo. Legal pra caralho. Se você tiver dicas de assuntos que possam ser tratados aqui nesse canal, por favor, deixe sua dica. É muito massa, eu fico muito feliz com a sua sugestão. A gente lança vídeo toda segunda-feira, toda quinta-feira. Além disso, de terça a sexta tem nosso podcast no Spotify e tantas outras plataformas de distribuição de podcast. Fique por dentro. E quem sou eu para dizer o que você deve fazer da sua vida, mas considere, quem sabe, ser um apoiador financeiro desse canal. Você participa de um grupo de pessoas interessantíssimas, um pessoal legal pra caralho, que troca mensagem a semana inteira, a gente faz lives, faz chats, tem um conteúdo exclusivo bem legal. E o mais importante, você nos ajuda a pagar o nosso aluguel. Isso é uma coisa sensacional para sua vida, hein? Vou deixar um vídeo aqui em cima explicando como você pode fazer parte desse grupo. E antes de acabar esse vídeo, inclusive, eu preciso mandar um abraço para os apoiadores do nosso canal, que nos ajudam tanto. Agora,